Se você chegou aqui agora, talvez você não me conheça, talvez você também não conheça a Hannah. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que a gente vai fazer aqui a partir desses vídeos que você vai assistir na sequência. Essa é uma playlist de orações, uma playlist específica de orações. Ela compõe um dos braços do nosso trabalho. Nós não estamos aqui para te convencer de nada, nem para te ensinar uma religião, nem para oferecer respostas prontas, tá bom? O nosso trabalho ele é algo diferente de tudo aquilo que você já viu por aqui, até hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre quem nós somos, ou o que fazemos, para onde vamos, você pode olhar nos links aqui no YouTube, tem acesso ao nosso site, às nossas redes sociais, mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui. Esse espaço ele existe para algo muito simples, só que ao mesmo tempo muito raro hoje em dia. Nessa playlist específica, que compõe um dos braços do nosso trabalho, como eu já mencionei, a gente busca criar um lugar de presença aqui. Um lugar onde você pode parar, silenciar um pouco a mente, voltar a escutar o que existe, de fato, de mais verdadeiro em você. E, naturalmente, escutar a sua inteligência divina. As orações que você vai encontrar aqui, elas não nasceram de uma técnica, nem de uma fórmula espiritual. Elas nasceram da nossa experiência, minha e da Hannah, na nossa caminhada, na nossa entrega sincera à palavra de Deus. E principalmente, da experiência viva com o nosso design humano. Se você está cansado, se está chegando aqui confuso, cansado, sobrecarregado, um excesso de todos os dias, de todos os tipos que você tem enfrentado, né? Ou sem energia, desanimado com a vida, você não precisa entender nada agora. Só fica um pouco mais. A mágica ela vai acontecer, tá bom? A gente vai começar do lugar certo. Então a primeira coisa que eu quero que você faça, se você estiver aqui presente, é um silêncio. Antes de qualquer coisa, eu quero que você pare por um instante. Imagine que você está entrando em um ambiente, daqueles ambientes que normalmente pedem para você tirar os sapatos antes de entrar numa sala. Só que aqui, ao invés de você tirar os seus sapatos e deixar ali no cantinho, eu quero que você tire um pouco a sua mente. Coloque ela no cantinho ali, para que a gente possa conversar, tá bom? Nesse lugar que você está entrando agora, você vai deixar a sua mente de fora e eu te prometo que ela vai ficar ali. Quando a gente acabar esse vídeo, você vai poder pegar de novo a sua mente, vai voltar a usar ou escolher usar ou não da forma como você vinha usando até hoje, tá bom? E eu quero que agora, nesse momento, você se assente aí dentro de você e permaneça parado por um instante. Deixa as coisas pararem ao seu redor. Se aquieta um pouco. Faz uma respiração. Eu quero que você observe, tá bom? Repara como você está se sentindo nesse momento. Repara como é que estão acontecendo as coisas dentro de você. Repara o seu ambiente externo. Talvez você esteja escutando um alarme. Aqui nesse momento onde eu estou, está chovendo e os alarmes dos carros estão disparando, os vizinhos estão saindo, fazendo barulho. Mas isso não importa. Você talvez esteja enfrentando a mesma dificuldade que eu de sentir o silêncio. Mas isso é só o externo. Eu quero que você observe, ok? Observe o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Como tem acontecido essa interação. Repara como você está se sentindo, principalmente dentro do seu corpo, e repara como você sente o ambiente, tá bom?
Só perceba por enquanto. Você respira o tempo todo, mas quase nunca você está presente em si. E, naturalmente, você vai começar a perceber, pouco a pouco, talvez agora, talvez mais para frente, mas você carrega muita coisa no seu corpo. E o corpo carrega coisas que a sua mente ela normaliza. Ela te convence que aquilo é o normal. Vamos começar por esse tipo de percepção, tá bom? Nesse exato momento, então, bilhões de processos estão acontecendo dentro de você. Está acontecendo todo tipo de coisa dentro do seu corpo. Alguns desses processos, eles fluem naturalmente. Acontece. Outros, eles acontecem com muito atrito, muita dificuldade. E é bem provável que você esteja pensando agora, não tem nada demais acontecendo, Samuel. Sim, existe uma resistência acumulada em você. Mas como ela foi se formando aos poucos, ao longo do tempo, você se acostumou com ela. Você se acostumou com essa resistência que vem se formando dentro de você pouco a pouco, ao longo dos anos. É como alguém que, por exemplo, engorda 30 quilos em 5 anos. Cada quilo que essa pessoa assimilou ao longo desses 5 anos foi trazendo uma resistência extra, né? Para andar, para levantar, para o sangue circular. E mesmo assim, a pessoa ela continua vivendo, certo? Ela caminha, ela trabalha, ela funciona. E por isso ela acredita que está tudo bem, muitas vezes. Talvez ela pense, né, que ela precisa emagrecer porque o médico falou, ou por alguma questão estética, ou talvez, esse pode ser o seu caso, você já perceba que o seu corpo ele não está mais funcionando como deveria. Mas ainda assim você conclui, eu estou vivo hoje, então dá para continuar assim. Isso é sua mente falando. Agora, eu preciso que o seu raciocínio ele aconteça aqui, não a sua mente. A sua mente continua ali no cantinho, por enquanto, tá bom? O seu raciocínio. Eu quero que você me escute. Se já é difícil perceber o impacto de coisas que são físicas, que são visíveis, perceptíveis, como 30 quilos extras no corpo, é difícil perceber o impacto disso na sua vida. Você sente hora aqui, hora acolá, mas você não está plenamente consciente de todas as dificuldades que o seu corpo tem para manter o organismo funcional com 30 quilos a mais. Imagina perceber o impacto daquilo que é sutil. Quando eu falo daquilo que é sutil, eu vou trazer uma figura para a gente observar do que sutil que eu estou falando. Qual é o sutil que eu estou falando? Eu lembro de uma vez ter visto uma imagem, certa vez, que um pássaro pousado nas costas de um cavalo. E me veio a pergunta naquela época. Será que não está incomodando o cavalo? O cavalo parecia tão em paz. O cavalo não está percebendo, não sente que tem um pássaro nas costas dele. Como é que será que é essa interação no mundo animal? Eu pensava muito, né? E aquilo me incomodou, no bom sentido, por algum tempo. Aquela imagem, ela ficou na minha cabeça. O cavalo sente ou não sente o pássaro? E se sente, aquilo incomoda ou não incomoda? E aí, logicamente, aquilo permaneceu por dias e eu estou trazendo aqui agora porque faz parte desse conteúdo que nós estamos abordando aqui. Porque o sutil, vocês vão ter que concordar comigo, logicamente, ele depende do parâmetro de comparação, né? O grau de magnitude, né? O tamanho do pássaro em relação ao tamanho do cavalo. Mas o mundo sutil do qual eu estou falando aqui, ele é realmente sutil. Você não sente, por exemplo, quando um vírus entra no seu corpo. Ele entra silencioso, ele se instala, se multiplica e ele desorganiza todo o seu sistema. E só depois você sente os sintomas, né? Você sente os sintomas.
Então, o mundo espiritual, ele funciona de uma forma bem parecida. E ainda assim, as pessoas elas se negam a aceitar a existência do espírito. Elas negam que o espiritual age na matéria. Elas negam que, por exemplo, nesse exato momento, possam existir influências espirituais ao nosso redor, observando, interferindo, sugerindo. E essas influências espirituais, de fato, elas estão por toda parte, colocando pensamentos na nossa mente, como uma voz que sussurra ao pé do ouvido. Eu sei, isso incomoda. Não é popular. E é exatamente por isso que eu estou falando isso para você aqui. Porque quase ninguém fala disso. Paradoxalmente, isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Mas ninguém fala sobre isso. E o grande problema nessa questão é a nossa capacidade destreinada de perceber. Nós não estamos preparados para perceber essas coisas. E foi por isso que essa conversa aqui começou da forma como ela começou. Eu convidei você a parar, te aquietar, sentir o silêncio. Começar a sutilizar a sua percepção. É por aí que a gente começa a perceber ao nosso derredor. Porque sentir o espiritual, ele normalmente exige precedentes atuando junto, em conjunto, de forma conjunta. Existem coisas que precisam estar atuando de forma conjunta para que a gente possa perceber. Por exemplo, a pessoa não pode ter medo, ela tem que ter fé, ela precisa acreditar, precisa buscar. E talvez o mais importante de todos é ter perseverança, é ser persistente naquilo. Muitas pessoas elas buscam Deus apenas de vez em quando. E geralmente quando algo difícil está acontecendo na vida delas. E quando não vem resultado, depois de orar, pedindo a intervenção de Deus, elas vêm e falam: viu, é inútil buscar a Deus. Nem sei se ele existe. Né? Se Deus existisse, o mundo não estava desse jeito. Então as pessoas elas incrementam alguma narrativa porque elas buscam Deus bem de vez em quando. E quando buscam, elas já buscam com esse pé atrás, normalmente. É por isso que tanta gente negligencia a existência de Deus. Negligencia porque acha que orar não muda nada. Essa é a experiência que essas pessoas têm normalmente. Então eu vou falar para vocês aqui da perseverança espiritual. Começo de conversa, para a gente entrar nessa lista de orações com o espírito correto, vamos dizer assim. Então eu vou te propor algo aqui. Perseverança. Tá? A oração é como ir na academia. Hoje está na moda ir na academia, né? Eu sempre gostei de treinar. E quando você começa a treinar, você percebe que no começo você não sente muita diferença, né? Principalmente quando você vai de vez em quando, né? Você não sente diferença. Muitas vezes, nem mesmo indo um mês inteiro, no começo, você não percebe diferença no seu corpo, praticamente. Além das dores, não é verdade? Então, a perseverança que eu quero chamar vocês aqui é no mesmo sentido, só que do lado espiritual. Eu, quando eu comecei a fazer musculação com mais assiduidade, eu sempre gostei de treinar, mas quando eu comecei na academia mesmo, com o foco de ganhar massa muscular, eu tinha 15, 16 anos, aproximadamente, e eu passei um ano, eu era muito magro, fiquei um ano sem ver resultado nenhum no meu corpo. Só que eu continuei, eu perseverei, porque eu acreditava no processo. Com a oração é a mesma coisa. Não é sobre você sentir
algo de imediato. Muitas vezes isso não vai acontecer. É sobre você construir a base da sua presença, é construir presença. É algo que não se fala muito, mas em palavras, eu posso dizer que é sobre construir presença. É sobre você construir um relacionamento íntimo com Deus. Isso não acontece da noite para o dia. Você pode até se apaixonar por alguém à primeira vista, mas um relacionamento você não constrói de imediato. É algo que vai acontecendo com esforço, com dedicação, com intenção. A vida íntima no campo espiritual é isso. Tá? E por que é importante você se conectar com Deus? Aqui vai a parte que muitas pessoas começam a sentir um certo medo, mas eu quero tranquilizar vocês, não precisa sentir medo. Mas o lado sutil, né, ele é ativo, ele é perseverante, ele está o tempo todo atuando, goste você ou não, queira você ou não, acredite você ou não. Perceber o seu estado interno é o primeiro passo. E aqui existe um ponto crítico. Muita gente tem medo disso. E o que eu posso falar para você? A vida espiritual é extremamente ativa. Ela não depende do seu acreditar ou não para existir. Não existe nada que você faça na vida que não tenha um impulso espiritual por trás. As influências espirituais, elas estão acontecendo na sua vida o tempo todo. Tenha você medo ou não, busque você ou não, elas estão acontecendo. E grande parte do que direciona a sua vida é direcionado pelos desejos, certo? Então os desejos eles são percebidos e ancorados na mente, a maioria das vezes. Né? Então a mente ela sempre tem uma boa razão para desejar alguma coisa ou para repudiar alguma coisa. E os desejos, na maioria das vezes, eles são tentados por personalidades espirituais, estejam elas manifestadas no plano físico ou apenas no campo sutil. Vou dar um exemplo. Se ela está manifestada no corpo físico, ela pode ser um parente, um amigo, alguma pessoa que você vê e ela vai te estimular a ter um desejo específico. Olha, seria legal se você fizesse esse curso. Olha, para você ter um bom casamento, você precisa ir conhecer a pessoa na igreja. Sabe, as pessoas elas vão nos trazer o foco da nossa atenção para alguma determinada questão que pode ou não gerar desejo. Isso é o que eu me refiro, né, a entidades manifestadas no plano físico. Só que também nós temos o quê? O plano espiritual atuando por baixo dos panos. Estão aí, tá? No físico ou no campo sutil. Né? A outra opção, campo sutil. E aqui nós temos algumas nomenclaturas que estão na Bíblia, inclusive. No lado sutil, a gente tem duas formas do plano espiritual atuar na nossa vida. Ou é através de Deus, ou é através do nosso inimigo. Vamos colocar assim. E essa nomenclatura eu tiro da Bíblia e ela é muito pertinente, pelo que nós vamos começar a perceber a partir de hoje. Provavelmente vocês vão começar a perceber, né? Você vai começar a perceber. Então, de acordo com a nomenclatura da Bíblia, essa entidade que atua no plano sutil a gente chama de demônios, né? As entidades espirituais, que não vêm diretamente de Deus e vêm nos influenciando, certo? Então, quando eu falo em demônios, eu não estou dizendo aqui que eu sei exatamente quem eles são, tá? Mas eu já tive contato com muitos, eu já tive que lidar com muitos demônios. E existem muitos demônios, muitos tipos, diferentes tipos, mas todos têm algo em comum. Eles querem roubar, matar e destruir, assim como está descrito na Bíblia, né? E eles fazem isso de diferentes formas. Algumas são mais rústicas e outras são mais sofisticadas. Mas eles têm esse propósito: roubar, matar, destruir. O objetivo é sempre o mesmo. Eles manipulam, eles destroem e eles incapacitam as pessoas, tá bom? Então eu escolhi confiar no que está escrito na Bíblia depois de
ter experimentado muitas vivências diferentes no campo espiritual. Porque eu aprendi, se tem uma coisa que eu realmente aprendi, é que Deus é um pai zeloso. E todo pai que ama e protege o seu filho, ele protege o seu filho inclusive de informações precipitadas que não ajudam no crescimento e pode até mesmo pelo contrário, prejudicar. Então você não ensina, por exemplo, cálculo diferencial para uma criança que ainda não sabe matemática básica. Eu sei pela minha experiência que a realidade nua e crua, aparente, ela é muito mais ampla do que simplesmente aquilo que está sendo revelado na Bíblia. Mas, uma outra coisa eu também sei. Tudo que não está na Bíblia não tem uma garantia de uma origem divina, ok? Então, eu reconheço que tudo que eu aprendi, que eu sei, que eu até vivenciei e experimentei na minha vida, pode ser uma ilusão, pode ser uma grande peça armada pelo meu inimigo. E isso também está na Bíblia. E aqui, inimigo é sinônimo de demônio, tá bom? Então por isso eu prefiro guardar muitas coisas que eu sei para mim e eu posso até estar compartilhando com vocês em outros conteúdos, mas aqui nesse propósito para os vídeos de oração, eu achei interessante, eu junto com a Hannah, nós consideramos importante trazer vocês para a realidade que nós vivemos hoje e que tem dado um suporte maravilhoso para as nossas vidas. Guardar a palavra de Deus, seguir os ensinamentos de Deus, e esse a gente faz através do caminho da verdade e da vida que foi trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então eu prefiro sim guardar muitas coisas para mim e eu vou transmitir aqui para vocês somente o que tem respaldo na Bíblia. Tá bom? Ok, talvez você não acredite na Bíblia. Eu também já fui desses. E em outro vídeo a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas por enquanto, se não for pedir muito da minha parte, até o final desse vídeo, deixa a mente ali no cantinho, depois você pega ela de volta, tá bom? Mas fica aqui comigo até o final desse vídeo, sem a gente entrar no mérito se a Bíblia foi alterada ou não, se a Bíblia é verdade ou não, tá bom? Esquece um pouquinho essas digladiações mentais e vamos ficar comigo até o final, tudo bem? A gente precisa deixar as coisas simples antes de complicar. Isso é o básico. Porque simplificar envolve uma grande sabedoria. Algumas pessoas chamam essas influências externas de obsessores, deidades, magos negros, cientistas das sombras. Outras são chamadas de larvas astrais, miasmas, implantes. Pode ser tudo isso, ok? Eu já li muita literatura espírita, já me inteirei muito sobre esse assunto, já tive experiências com isso. Pode ser tudo isso, mas no fundo, é tudo a mesma coisa. Na prática, tudo se resume a uma coisa: aquilo que vem para roubar, matar e destruir. E isso está descrito na Bíblia. São demônios, tá bom? Eu não preciso saber o nome do vilão. Isso não me ajuda em nada por enquanto. Eu só preciso identificar o efeito. E tudo que tenta me controlar, me chantagear, me colocar com medo, tirar o meu estado natural de paz, me lançar na ansiedade, no ódio, no rancor, no ressentimento, na desilusão, no desespero, esse é meu inimigo. E o seu também. Todos nós vivemos essas questões. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Não precisa ficar com medo. Mas ele está ao nosso derredor, de fato. Ele tem um reino chamado mundo. Lembra das tentações de Jesus, quando ele foi no deserto? Quando o diabo, o demônio, diz para Jesus: se você te prostrares aqui e me adorares,
todos esses reinos serão seus. Porque, de fato, o demônio ele controlava tudo aqui. E ainda controla muitas coisas. Só que Cristo, nosso Senhor Jesus, ele veio, de fato, para desfazer a obra do demônio. E é por isso que o demônio está furioso. Porque quando o demônio percebe que, de fato, ele está perdendo o jogo, ele está perdendo as almas que ele considera serem dele, ele começa a atuar de formas as mais covardes, cruéis e injustas que vocês possam imaginar. E aí é onde ele ataca normalmente o ser humano. O grande regozijo do nosso inimigo é nos roubar de Deus, é tirar as almas que são de Deus, é trazer infelicidade no coração de Deus, em resumo. E onde ele normalmente ataca cada ser humano? Onde a gente não vê, onde nós não estamos atentos, mas também aonde nós damos credibilidade. Então, o que nós vemos hoje em dia acontecendo? Existe um grande culto, e aqui eu falo sem querer ofender ninguém, mas existe um grande culto hoje à lógica, ao cientificismo, à mente. Hoje está na moda você ter uma mente poderosa, porque a sua mente pode fazer qualquer coisa, a sua mente isso, a mente aquilo. E, de fato, a mente pode muitas coisas, mas a mente ela é o maior alicerce do nosso inimigo quando a gente não está atento ao que está acontecendo na nossa mente. A mente ela entra nesse caso como uma grande via de atuação do nosso inimigo, é a grande via de acesso que o demônio tem nas nossas vidas, é a nossa mente. Então existe algo que quase ninguém explica. Por exemplo, escutar a sua voz da sua inteligência divina, a voz da sua inteligência divina, exige primeiro você abafar a voz da sua mente. Isso você vai escutar em muitos lugares espiritualistas. Você vai escutar no Bhagavad Gita, você vai escutar nos Vedas, você vai escutar nos centros budistas. Até mesmo centros espíritas falam sobre você tomar cuidado com a mente, reduzir o barulho mental, para você conseguir, entrar num estado de vibração alta, um estado de conexão divina. Mas aqui nós estamos falando de você realmente se blindar contra a intromissão do seu inimigo na sua vida. E esse é o grande objetivo das orações. Limpeza, higienização e blindagem contra a atuação do seu inimigo na sua vida. Ok? Então, escutar a voz da sua inteligência divina exige primeiro abafar essa voz da sua mente. Porque é pela mente que o demônio vai atuar na sua vida. É pela mente que o demônio vai atuar na sua vida. E não é por espetáculo, não é por uma possessão caricata que a gente está acostumado a ver por aí. É pela narrativa. Aquela narrativa que encontra ressonância com aquela mente que está desatenta. Tudo bem? Então a mente ela tem uma capacidade plástica de justificar o injustificável. A mente ela é capaz de encontrar respostas e justificativas para tudo, basicamente tudo, porque ela tem essa plasticidade. Então, ela sustenta aquilo que ela escolheu acreditar. Você já deve ter se deparado com muitas pessoas que o óbvio está na frente dela, no nariz dela, e ela é incapaz de reconhecer, porque ela está completamente amarrada às ideias que ela escolheu acreditar. E é aí que o demônio age. O demônio fala baixinho, ali, insistindo na sua mente, deixando você com uma impressão que aquele pensamento é seu. Você não está vendo. Tem alguém cochichando no seu ouvido algo repetidamente. E você não está vendo. Daqui a pouco você acredita que você está pensando aquilo. Pensamentos insistentes. Porque o inimigo sabe que aquilo que se repete parece verdade. Não é?
Então, existe uma voz que fica quase que reproduzindo o mesmo pensamento, quando existe uma intenção por trás de te desviar para um determinado sentido na sua vida. E a mente, naturalmente, ela funciona por probabilidade. Se algo aparece muitas vezes, a mente se depara muitas vezes com aquilo, a mente assume que aquilo deve ser real. É uma verdade. Ela se apega àquilo. E assim o inimigo ele conquista a sua mente. Ele conquista a sua confiança. Em silêncio. Ele não se mostra para você. O seu inimigo ele parece um grande amigo, na verdade. Ele te dá ideias. Pensamentos que parecem ser seus, mas muitas vezes, se não todas, eles te afastam da sua paz. Então, normalmente são interpretações que parecem lógicas, mas elas te empurram para o medo, para a culpa, para a raiva ou para o desespero. Sempre que a mente te tira do seu estado natural, ela rouba a tua presença e ela te empurra para uma reação compulsiva. Você pode perceber. Quando a pessoa está muito enveredada nos seus próprios pensamentos, emoções começam a borbulhar, diferentes tipos de emoções. E ela acaba perdendo muitas vezes o controle sobre as suas ações. Normalmente, isso tudo já foi arquitetado e muito bem planejado pelo seu inimigo. E você acaba fazendo muitas vezes coisas que você não gostaria de ter feito, falando coisas que não gostaria de ter falado. O arrependimento ele vem logo na sequência, muitas vezes. Mas você já fez. Porque você foi provocado por uma insistente impregnação de pensamentos que te levou a ter emoções e que te levou a agir de forma compulsiva. Uma coisa importantíssima para a gente entender aqui. Quando é Deus falando, Deus ele não grita. Deus ele não chantageia. Deus ele não sequestra. Deus ele não é obsessivamente insistente. A inteligência divina ela se manifesta quando a mente deixa de controlar. Quando a mente deixa de controlar, Deus pode agir e a sua inteligência divina naturalmente se manifesta. Exige uma escolha, logicamente. A gente vai trabalhar isso em outros vídeos. Mas a lógica é mais ou menos essa. E é por isso que orar, a gente vai começar a ver aqui agora, orar não é falar mais. É silenciar melhor. É conversar com Deus. De dentro para fora. Lá do seu âmago, lá do seu íntimo. Você expor para Deus o que está acontecendo de verdade dentro de você. Longe da superficialidade da mente. Isso amadurece as suas palavras diante de Deus. Isso traz uma ordem interna. Você passa a expressar uma verdade viva, que é aquela verdade que está dentro de você. Não é uma interpretação caótica daquela mente que foi adestrada numa determinada ideia fixa. Então, quando você consegue encontrar esse estado dentro de você, e não é difícil, você adquire um discernimento espiritual que é mais maduro, que ele é adulto. E tudo aquilo que te coloca em uma ordem interna, trazendo clareza, revela a verdade, a presença. E não só isso, preserva o seu livre-arbítrio. Você já viu aquelas pessoas que às vezes agem impulsivamente e depois falam, nossa, não queria ter feito isso. Nesses casos, você acha que houve livre-arbítrio? É uma pergunta que você deve se fazer. Quando você preserva a sua inteligência divina e a sua conexão com Deus, o livre-arbítrio ele é sim preservado. Você tem completa condição de escolher o que você vai fazer ou não. É sobre isso que nós vamos tratar.
E, logicamente, esse livre-arbítrio, essa liberdade, essa clareza, ele vem do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui para nos guiar, para nos amparar enquanto nós estamos nessa caminhada, esperando pelo retorno. E a presença do Espírito Santo de Deus, ela é natural, porque Deus é Deus quem dá a vida verdadeira. O mundo espiritual, ele é mais determinante do que o mundo físico. Em resumo, a gente pode dizer que as escolhas, elas vão sempre acontecer sob uma influência espiritual. E como nós falamos lá no começo do vídeo, essa influência, ela pode ser ou divina ou demoníaca. Não existe uma terceira força neutra. Não se pode servir a dois senhores, como já disse, bem disse nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou 2 senhores, ele não falou 3, não falou 4. Ele falou, não se pode servir a 2 senhores. E, logicamente, esse servir não é somente servir do aspecto que nós conhecemos, é literalmente agir de acordo com um ou outro. E é aqui que o design humano entra. Não como uma terceira via, logicamente. Justamente porque ele ajuda a gente a discernir a quem nós estamos servindo. Fica muito fácil. É por isso que nesse canal, especificamente, e no nosso trabalho, de uma forma bastante ampla, eu e a Hannah, nós ensinamos vocês o design humano. Não só ensinamos, né? Nós damos aqui uma verdadeira iniciação de como viver o design humano. Não como misticismo, nem como uma espiritualidade New Age, não. A gente te mostra como viver o design humano reconhecendo, sim, Jesus Cristo como nosso Salvador em verdade, aplicando na nossa vida aquilo que a Bíblia nos ensina que agrada a Deus, que é viver com fé. Nós vivemos, eu e a Hannah, nós nos propusemos a viver o design humano de uma forma bem prática, para viver exatamente o que Deus sonhou para as nossas vidas. Cada ser vivo é um indivíduo, e o design humano ele nos mostra exatamente as bases que justificam isso de uma forma lógica. Então, cada ser vivo ele é um indivíduo, e não existe nada que seja homogêneo, que seja natural, de fato. E aqui, quando eu falo natural, eu me refiro a aquilo que foi planejado, construído e sonhado por Deus nas nossas vidas. Então, viver o design humano é a melhor e talvez a única forma de não se desviar da própria vida pela influência externa. E eu digo a única forma de não se desviar nos mínimos detalhes. Porque mesmo as pessoas que são muito crentes, muito devotas a Deus, a Jesus Cristo, encontram dificuldades em seguir esse caminho em muitas ocasiões porque não se conhecem a um nível profundo, ao nível que o design humano permite a gente se conhecer. Então, a gente traz aqui como um critério final, né? Existe um critério que é simples. A única forma de saber, por exemplo, se um espírito, uma influência ou algo que está atuando na sua vida é de Deus ou não é de Deus, é quando existe um reconhecimento de Jesus Cristo como nosso Senhor. Isso está na Bíblia também. Provai os espíritos e vede de onde eles vêm. Porque vão surgir muitos tipos de espiritualidade por aí que não reconhecem Jesus Cristo como nosso Senhor, como Deus encarnado, vivo aqui, como nosso Salvador. E quando a influência espiritual nos desvia desse reconhecimento, muito provavelmente ela não vem de Deus. E quando eu falo muito provavelmente é uma forma respeitosa de dizer, porque eu acredito que
impossível ser de Deus, porque está na Bíblia. Tudo que nega Cristo, tudo que relativiza Cristo, tudo que tenta substituir Jesus Cristo por qualquer outra coisa, não vem de Deus. E os detalhes, eles são muito importantes para a gente não cair em armadilhas plantadas pelo nosso inimigo. Cada uma das orações que você está prestes a escutar aqui, junto com a gente, afirma isso categoricamente e insistentemente. Por quê? Porque nós achamos importante atuar nos mínimos detalhes, para que não exista o erro incutido de cair na tentação de alimentar qualquer tipo de dúvida, porque a dúvida, ela nasce da uma incerteza, alguma coisa que não foi bem explanada, que não foi bem insistida. Então, para que tudo que na sua vida, a partir de agora, inclusive nas orações que você está prestes a escutar, eu convido vocês a realmente escutarem com atenção as primeiras vezes e determinar dentro de vocês se existe alguma inconsistência, se existe algo que traz uma sensação angustiante, alguma coisa que não encaixa. Porque é importante vocês terem esse discernimento. Tudo aquilo que desvia vocês da sua natural atuação, que é individual, não existe ninguém igual a você, provavelmente está desviando você do seu caminho, né? E não tem uma origem divina. Então, para a gente começar com o pé direito as nossas orações, eu resolvi, junto com a Hannah, fazer esse vídeo introdutório, para vocês saberem do que se trata e vocês não acharem que é um conteúdo que está perdido no meio do nada. Não, isso é um braço muito importante do nosso trabalho. Vocês se conectarem com Deus, orarem, estarem atentos, vigilantes. E essas orações que vocês vão escutar a partir de agora, elas foram construídas, intuídas, a partir da nossa experiência, da nossa entrega. A nossa entrega à palavra de Deus, da nossa leitura da Bíblia, da nossa meditação, da nossa assimilação em relação a tudo que está ali. E elas não estão aqui, e essas orações não estão aqui de fato para emocionar, elas não estão aqui para te alinhar necessariamente. A oração, ela não começa quando você fala. A oração, ela começa antes. Ela começa quando você escolhe a quem você está servindo. Então, convite final agora, faça uma respiração. Talvez você esteja aqui porque a sua alma se cansou de tentar seguir sozinha. Talvez você tenha caído de paraquedas, ou acha que caiu de paraquedas. Talvez você esteja buscando algo mais concreto para a sua vida, independente do caso. Aqui, nessa playlist de orações que nós construímos com muito amor, você vai perceber que conforme você silencia, a presença de Deus se torna cada vez mais clara. E a partir de agora você só precisa confiar e permanecer em Cristo. Tá bem? Vamos começar as orações. Seja bem-vindo, para você que chegou agora. E eu espero que a sua vida comece a ter um sabor diferente a partir desses vídeos que você vai começar a assistir aqui conosco.